Como e onde impugnar a prova produzida pelo adversário? Esse é o tema da nossa lição prática jurídica do dia, a lição de número 27, de um total de 365. Neste canal, diariamente, eu posto um conteúdo jurídico voltado a técnicas processuais para vencer o processo de conhecimento e também orientações jurídicas de como obter sucesso na defesa do executado. Especificamente, vamos falar hoje sobre o processo de conhecimento e sobre uma técnica que você pode utilizar para vencer demandas. Inclusive, essa técnica é um dos pilares do método IPR, o método que eu desenvolvi para aplicação no processo de conhecimento. Identificar os pontos-chave da ação, da demanda, produzir a prova necessária e rebater a prova produzida pelo adversário. Você já sabe, um dos pilares para vencer o processo de conhecimento é você virar a chave, é você se preocupar com fatos e produção da prova. O advogado que obtém resultado no processo de conhecimento é o advogado que domina a produção da prova. E uma das técnicas é também rebater, impugnar a prova produzida pelo adversário. E como que se faz isso e em que momento do processo há necessidade de impugnar a prova produzida pelo adversário? Há várias etapas no processo de conhecimento onde é possível impugnar uma prova produzida pelo adversário. Agora, há um momento processual que tecnicamente é o momento adequado para isso. Me refiro às alegações finais. Lá nas alegações finais, além de evidenciar as provas que você produziu e são favoráveis a demonstrar o fato que você alegou, nas alegações finais também você deve agir impugnando as provas produzidas pelo adversário. E como que essa impugnação ocorre na prática jurídica? Ela ocorre atacando, via de regra, o juízo de credibilidade daquele meio de prova que foi produzido pelo seu adversário. Você vai evidenciar, você vai mostrar para o juiz que a prova que é contrária ao interesse do seu cliente, essa prova não tem credibilidade. Quando você mostra isso nas alegações finais, você está retirando o juízo de credibilidade e impugnando esse meio de prova, para que ele não seja o ponto de apoio para a formação do convencimento do juiz. Bom, como que você pode impugnar uma prova produzida pelo seu adversário? Há 4 maneiras de impugnar uma prova produzida pelo adversário. A primeira maneira, anota aí, para você sempre utilizar isso na sua prática jurídica. Você pode impugnar um meio de prova atacando um vício formal no momento em que essa prova foi produzida. Essa prova produzida pelo seu adversário, ela foi realizada em desconformidade, em contrariedade com as regras legais estabelecidas no CPC. O Código de Processo Civil, quando ele disciplina a produção de uma prova típica, ele coloca várias regras que devem ser observadas para a produção daquela prova. Quando essas regras elas não são observadas no caso concreto, isso retira a credibilidade da prova. Por exemplo, uma prova pericial que não oportunizou para as partes a apresentação de quesitos, a assistência técnica. Essa prova, portanto, infringiu o que está no Código de Processo Civil. Logo, é uma prova que não tem credibilidade. Uma prova testemunhal que essa testemunha prestou um depoimento diante de uma substituição fora das hipóteses legais e sem o consentimento do seu cliente, sem o seu consentimento. Essa prova também infringiu lá as hipóteses legais de substituição de uma testemunha. Portanto, é uma prova que você pode retirar a credibilidade dela em razão de um vício formal. A segunda forma de impugnar uma prova é através da apresentação de vícios materiais. Ou seja,
a prova produzida pelo adversário não recai sobre o ponto controvertido. É, por exemplo, uma prova irrelevante para aquele caso concreto. Ou a prova que foi produzida, ela não tem aptidão para demonstrar o fato. É uma prova inadequada, uma prova inútil. Como, por exemplo, imagine um acidente de trânsito e a parte adversária requer para oficiar a empresa seguradora para informar se aquela parte já se envolveu em acidentes. Isso é um fato irrelevante. Isso é um fato que, se ela já se envolveu num acidente antes, isso é irrelevante para o caso concreto. Então, você vai atacar aqui o vício material, a prova é irrelevante. Ou imagine que, para comprovar o erro médico, o seu adversário arrolou uma testemunha e essa testemunha não tem conhecimento das regras da medicina. Essa testemunha é uma dona de casa. Bom, uma testemunha dona de casa, ao ser ouvida em juízo, ela é uma prova testemunhal inútil. Ela não tem aptidão para demonstrar o fato, ela não tem conhecimento jurídico. Portanto, você está atacando aqui um vício material. Uma terceira forma de impugnar a prova produzida pelo seu adversário é você atacar, propriamente dito, a credibilidade da prova. Aquela prova produzida é incongruente, aquela prova produzida é contraditória, aquela prova é superficial, aquela prova é isolada no caderno processual. Portanto, você está atacando aqui o próprio juízo de credibilidade dessa prova. Como, por exemplo, uma prova testemunhal. Você pode impugnar uma prova testemunhal alegando que aquela testemunha não tem credibilidade, é uma testemunha que foi prestar depoimento com a intenção específica de beneficiar a parte que arrolou, ela foi instruída pelo advogado em razão das perguntas e respostas que foram feitas durante o depoimento. É uma testemunha que sempre consulta o advogado antes de responder por sinais. É uma testemunha que não presenciou o fato. É uma testemunha que tem um vínculo com a parte, apesar de não estar numa situação em que ela possa ser contraditada. É uma testemunha que não presenciou, ela apenas ouviu dizer, o depoimento dela não foi coerente, foi um depoimento contraditório. Enfim, você ataca a própria credibilidade do depoimento testemunhal. E você pode fazer isso com qualquer tipo de prova utilizado nesse caso concreto. E por fim, a quarta forma de impugnar uma prova produzida pelo adversário é você atacar o contexto da prova. Imagine uma prova isolada que está em sentido contrário a todas as outras que confirmam o mesmo fato. Essa prova isolada não tem credibilidade em comparação com todas as demais que demonstram o fato contrário. O contexto de uma fotografia, o contexto de um áudio, um contexto de um vídeo, você pode aqui questionar isso para retirar a credibilidade desse meio de prova produzido pelo seu adversário. E você deve fazer isso nas alegações finais, como eu disse, prova por prova. E isso você tem que fazer de uma forma técnica, justamente para forçar o juiz lá na sentença a analisar cada um desses argumentos de impugnação que você está consignando nas suas alegações finais. Ah, mas professor, juiz não lê as alegações finais. Alegações finais é uma perca de tempo aqui, uma perda de tempo enorme, porque juiz não lê. Não é bem assim. Se você faz essas alegações finais de forma técnica, se você pondera, né, os argumentos, esses argumentos deverão ser agora enfrentados pelo juiz na sentença. Esses argumentos impugnativos. E se o juiz não analisa isso na sentença e acolhe a prova produzida pelo meu adversário? Você vai poder questionar isso nos embargos de declaração por omissão do juiz na fundamentação da sentença, e você vai, claro, num recurso de apelação, também questionar isso para anular a sentença, já que todas as provas produzidas devem ser valoradas pelo juiz lá na sentença. Enfim, utilizando-se dessa técnica, né, de impugnar a prova produzida pelo seu adversário,
Claro, você vai potencializar a chance de vencer a demanda, de convencer o juiz segundo aquilo que você está argumentando, ponderando nessa impugnação da prova produzida pelo adversário. As alegações finais é um ato processual chave do processo. Imagine, é a última oportunidade que as partes têm de convencer o juiz sobre os fatos controvertidos. É a última, melhor dizendo, a última oportunidade para mostrar para o juiz que a sua prova produzida tem credibilidade, ou seja, está apta para formar o convencimento dele, magistrado, e a prova produzida pelo seu adversário em sentido contrário, essa não tem credibilidade. Você apontou os defeitos, mostrou para o juiz aonde que está a falta de credibilidade, e você vai levar o juiz a ter que analisar isso na sentença. Olha que ato processual que tem efeitos e importância prática. Você vincula a atuação do juiz no momento da valoração da sentença. Você influencia o juiz na tomada da decisão. Então, passe a agir dessa forma na sua prática jurídica, faça diferente, porque a maioria dos advogados não fazem assim, e quando você sai do básico, quando você faz coisas diferentes, quando você vai além, inova, você consegue também mudar de patamar. Você consegue também obter resultados efetivos no seu processo. Portanto, coloque isso em prática e faça de uma maneira diferente para conseguir resultados diferentes. Por hoje é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal.